Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Saúde, paz, alegria, foco, força e fé. Eu sou o professor Zezito e vamos hoje trabalhar dentro da biologia um conteúdo que é o reino protoctista. Começamos a falar a partir de agora de indivíduos que são eucariontes, ou seja, eles têm membrana nuclear ou carioteca. Esses indivíduos surgiram a partir dos protistas, tá? O reino protista é um reino que a gente pode, se a gente tivesse que pensar num cladograma, poderíamos pensar nele como sendo um cladograma polifilético, porque indivíduos aqui são indivíduos muito diferentes colocados no mesmo reino. Talvez a partir disso a necessidade de se criar outras categorias taxonômicas como um domínio que explicam melhor como seriam organizados esses seres vivos. Mas enfim, nós vamos classificar então o reino protoctista em dois grupos, basicamente. Nós vamos separar protozoários e algas. Protozoários, a palavra pro significa primitivo, e zoo é igual animal. Os protozoários, eles são os ancestrais comuns dos animais atuais. Então, protozoário tem essa definição. Mas olha que interessante, as algas que são precursoras das plantas atuais, são indivíduos colocados no mesmo grupo, mas olha, os protozoários são somente unicelulares, enquanto as algas podem ser uni ou pluricelulares, São as grandes responsáveis pelo oxigênio atmosférico, inclusive, Os protozoários, eles podem ter uma vida em colônia ou viverem de forma isolada. Ambos indivíduos são eucariontes, têm membrana nuclear ou carioteca, A grande diferença, ela vem no que diz respeito à sua nutrição. Enquanto os protozoários são indivíduos heterotróficos ou heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento, precisam de buscar matéria orgânica em outro ambiente, as algas protistas, elas são autossuficientes, ou são indivíduos autótrofos fotossintetizantes. Lembrando que isso aqui não é um pleonasmo, não estou falando da mesma coisa, porque os indivíduos que são autótrofos podem ser quimiosintetizantes. As algas são fotossintetizantes. E aí a gente pensa em mais uma característica, que seria a classificação desses indivíduos. Enquanto os protozoários, eles são classificados de acordo com o aparelho de locomoção, as algas são classificadas de acordo com a substância de reserva e de acordo com os pigmentos que vão colorir essas algas. Pois bem, e aí, só para a gente ter uma noção de como esses protozoários são classificados e alguns exemplos desses protozoários, nós vamos ter esses protozoários sendo classificados em indivíduos que são chamados de flagelados ou mastigóforos, Na verdade, são indivíduos que têm uma estrutura que seria de locomoção, que seria o flagelo. Um exemplo clássico que nós vamos ter aqui, é o Trypanosoma cruzi, o agente etiológico da doença de Chagas. Ele é um protozoário do tipo flagelado, ok? Dentre os protozoários que nós vamos classificá-los como risópodes ou sarcodíneos, a gente vai ter a locomoção desses indivíduos por pseudópodes, que são falsos pés. Um exemplo clássico que a gente tem aqui, a Entamoeba histolítica, que é a grande responsável por causar a amebíase, Ela se locomove por pseudópodes, que são prolongamentos da membrana plasmática. Enquanto isso, os ciliados, eles não têm um exemplo ou outro de indivíduos que são causadores de doenças, dentre elas a balantidiose, não muito comum na espécie humana, mais em suínos, mas tem um de vida livre muito conhecido, que é o Paramecium caudatum. Ele é um protozoário, então, ciliado, Ele é um protozoário que se locomove por cílios. E um grupo que obrigatoriamente é parasita, ele vai pertencer ao grupo dos esporozoas.
Nos esporozoas, a gente tem aqui, ó, o Toxoplasma gondii. Quem é esse cara? O Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose. Ele é um protozoário que não tem aparelho de locomoção. E por causa disso, obrigatoriamente, ele só pode ser parasita. Ok, queridos? Continuaremos nessa caminhada. Vamos falar um pouquinho sobre algumas protozooses, né? E vamos continuar falando desses grupos de seres vivos aí que tem uma relevância grande nas questões do Enem. Ok? Um grande abraço e até a próxima. Até!